Boa noite, graça e paz. Que bom estarmos aqui mais uma vez para meditarmos acerca da palavra de Deus, aprendermos à luz da sua palavra aquilo que ele tem a nos ensinar mesmo, para fortalecer o nosso coração, nos conduzir mediante a sua graça e a sua misericórdia. O pessoal vai chegando aí, vão compartilhando essa live também com outras pessoas. Um tempo de meditação aqui onde nós podemos fortalecer a nossa fé, podemos aprender mais acerca daquilo que Deus quer de nós, tanto como indivíduos como também como igreja. Então é extremamente importante que estejamos juntos aí. Compartilhe essa live com outros irmãos na nossa igreja. Você convidado, visitante aí, que tem nos ouvido pela primeira vez, seja bem-vindo também. Eu espero que aquilo que a gente vai aprender hoje aqui, estudar hoje aqui, possa falar ao seu coração. Vamos orar? Vamos iniciar esse tempo orando e pedindo para que Deus, de fato, conduza todo esse tempo aqui, que sejamos fortalecidos por sua palavra. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, te agradecemos porque o teu amor sobre nós, ele é sobre medida. Te agradecemos porque, em detrimento de nós e das nossas vontades, o Senhor realiza o teu plano eterno em nossas vidas e nos conduz, Pai, de acordo com a tua misericórdia. Eu te clamo por esse tempo aqui, que seja um tempo proveitoso, de crescimento espiritual, de edificação, por meio da tua palavra e por meio, Senhor, da tua ação em nossas vidas. Que isso se torne claro a nós, uma vez que o Espírito Santo está em nossos corações e nos conduzindo em todas as coisas, que Ele também possa nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que Ele possa trazer à nossa mente, ó Pai, a compreensão daquilo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem agido na nossa história e nos conduzido, ó Pai, de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, é isso que eu te peço. Amém. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Segundos Reis aí, e a gente vai ler o capítulo 22. Vamos ler alguns versículos, desse texto, desse livro, Segundos Reis. Você vai abrir capítulo 22, a gente vai ler primeiro o versículo 2 e o versículo 3, e depois a gente vai pular lá para o 9 e o versículo 11. Então, 2 Reis 22, capítulo 22, versículos de 2 e 3, e depois de 9 e 11. Diz assim: No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Agora, versículo 9 ao 11. O secretário de Jafã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram aos trabalhadores e supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Vamos lá para o capítulo 23. Capítulo 23, a partir do versículo 1. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor.
O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor. Fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confiando assim as palavras da aliança escrito naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos a Baal, a Azerá e todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Olha só que interessante. Josias está ali, governando, ele está pensando, querendo, desejando renovar, fazer essa reforma no templo do Senhor, mas algo é encontrado, um livro é encontrado. Esse livro é levado até ele e ele lê aquele livro, e assim que ele ouve as palavras daquele livro, daquilo que está escrito, ele rasga suas vestes, se prostra diante de Deus. Depois ele convoca toda Israel, do mais importante ao mais simples, lê esse livro e aquele povo se quebranta também diante das palavras que estão escritas naquele livro da aliança, colocado aqui como o livro da aliança. E não simplesmente o rei, mas todo aquele povo se compromete com a aliança estabelecida naquele livro. E isso faz com que eles tirem toda a idolatria do meio deles e eles voltem o seu coração para Deus. Que surpreendente. O que é que estava escrito naquele livro? Quando a gente fala do livro da aliança ou do livro da lei, obviamente nós estamos falando principalmente ali dos textos de Moisés, Os 5 primeiros livros da Bíblia. Não necessariamente eram apenas esses que estavam ali, mas ao menos esses 5 livros estavam ali. Isso fica claro aqui quando a gente começa a ler o próprio discurso daquele povo, Aquele livro continha não simplesmente as leis que foram dadas ali em Êxodo, mas continha toda a história do povo de Deus, de como Deus conduziu todo o seu povo segundo a sua vontade. Desde a criação do mundo, a lei dada ali no monte, como também logo depois disso, na conquista e todas as coisas que foram feitas por Deus na vida do povo. Perceba que provavelmente, além desses 5, pode ser que estivessem ali, inclusive já alguns salmos, Josué, a história da conquista e assim por diante. Parece que essa mesma coisa, esse mesmo evento que aconteceu aqui em Reis, aconteceu também lá em Neemias. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 13, depois você vai até aí o capítulo 9 também, eu te desafio, desafio vocês aí a lerem do versículo 6 ao versículo 31 do capítulo 9 de Neemias. Você vai ver que o povo também lê esse livro da lei e eles se sentem quebrantados. E você vai ver, inclusive, no discurso dele, esse desenrolar, essa compreensão de um Deus que cria todas as coisas, que conduz o seu povo através da sua lei, que o conduz à vitória, à conquista da terra, um Deus sempre presente. É extremamente importante nós entendermos que, além de decretos legislativos apresentados ali, aquele livro também continha a história de formação do povo de Deus. E esses 2 elementos são elementos extremamente importantes para a formação da concepção cristã, para a formação e o desenvolvimento do cristianismo, para a formação e o desenvolvimento da nossa fé, da nossa identidade em Cristo Jesus. História e doutrina. Nós somos uma religião, uma perspectiva de fé histórica. Nós estamos alicerçados em uma história, uma vez inclusive que acreditamos que o próprio Deus é quem conduz a nossa história. Mas o que a gente percebe muito, o que a gente vê muito, é que poucas pessoas conhecem a sua história, principalmente no nosso meio, infelizmente, a nossa denominação, os batistas
poucos sabem acerca da sua história, poucos sabem acerca de onde vieram. Isso é um grande problema e, na verdade, isso se reflete hoje em nossas igrejas. Igrejas que não sabem quais são as suas doutrinas, igrejas que não sabem acerca da sua herança histórica e, portanto, perdem a sua identidade. A gente vê aberrações hoje acontecendo na Igreja de Cristo Jesus, vê aberrações acontecendo dentro das nossas denominações, questões básicas e fundamentais que formam a nossa fé que estão sendo colocadas de lado, e não simplesmente isso. Pastores, líderes e próprios irmãos cristãos estão desesperados procurando coisas novas. Qualquer novidade, qualquer novo método, qualquer nova proposta que faça a igreja crescer, que faça a igreja se desenvolver, que faça a igreja amadurecer, o pessoal cai em cima, E aí vem aquele boom e depois a gente percebe que era só fogo de palha, que não se sustenta porque não tem solidez. Falta base. Nós precisamos de história e doutrina. Foi isso que fez com que o povo ali em Neemias se fortalecesse novamente e reafirmasse a sua aliança com Deus. Foi isso que fez com que Josias e o povo também de Jerusalém, ali de Judá, se voltasse para Deus, rasgasse as suas roupas, abandonasse a idolatria. Foi justamente acerca disso que Deus instrui a Josué quando diz, olha, ser forte e corajoso, você vai conquistar uma terra. Você precisa de força e coragem. E você precisa se apegar a esse livro, às palavras desse livro, para que você possa ter estabilidade. Deus, ele é um Deus que nos conduz diante da história, um Deus que nos conduz diante daquilo que ele está fazendo em nossa história. Não é à toa que Deus, ele manda e pede para que nós façamos marcas da sua ação, da sua soberania e da sua graça ao longo da história. A história nos mostra quem nós somos, a história nos mostra acerca da graça de Deus, a história nos mostra qual é o nosso propósito, além de nos colocar diante de uma grande nuvem de testemunhas, homens de Deus que foram usados poderosamente para a condução da sua palavra e para a expansão do Evangelho. Então eu queria pensar um pouco com vocês, e a gente vai ter aí um período pensando sobre esse tema, as raízes da nossa fé, mas hoje, o primeiro dia, antes de nós entrarmos nessa parte doutrinária, eu queria trazer esse valor histórico, essa perspectiva histórica sobre a nossa denominação, que é extremamente importante, uma vez que nós estamos aqui, nos denominamos na Igreja Batista El Shaddai. O que isso representa? O que é que nós carregamos quando nós nos apresentamos dessa forma? Eu queria pensar um pouco sobre isso com vocês, espero que a nossa história possa também te trazer esperança e a certeza de que Deus está agindo em nossas vidas e nos conduzindo de acordo com a sua vontade. Se a gente volta lá para o século XVI, a gente vê um grande movimento que tem começado, que é o movimento da Reforma Protestante. A Reforma Protestante tinha um problema central, uma crítica central, que era principalmente a questão das indulgências, a venda da salvação. Então, além disso, lida-se com outros problemas particulares de um catolicismo da Idade Média, um catolicismo aí medieval. Mas, obviamente, depois de resolver ou confrontar algumas dessas ideias, os nossos irmãos ali do século XVI, eles começam a olhar para as Escrituras e tentar entender, de fato, aquilo que vem de Deus, quais são as diretrizes de Deus para a edificação da sua igreja. E é dentro desse movimento, desses acontecimentos, que surgem, inclusive, as denominações. Então, nós temos aí metodista, temos luteranismo, presbiterianismo, inclusive também a Igreja Batista. Começa a nascer ali a denominação da Igreja Batista. Existe pelo menos 3 linhas que se estuda aí, que se propõe acerca da história do Batista, da denominação. A primeira linha é aquela que diz que os batistas vieram do apóstolo de João Batista,
conhecida como rastro de sangue. Então, a Igreja Batista é uma linhagem pura, digamos assim, né, purista, e que vem lá de João Batista. Eu tenho um grande problema com isso, com essa proposta de história, e essa é a mais conhecida, talvez, aqui no Brasil, mas não existe nenhum documento histórico, nenhuma comprovação histórica acerca dessa perspectiva ou acerca dessa proposta. Então, para mim, isso fica muito complicado de dizer, principalmente também quando você pensa assim, olha, a Igreja Batista veio lá de João Batista. Quando eu afirmo isso, né, quando eu trago essa perspectiva, qual é o grande problema? Então, a igreja veio antes do próprio Cristo Jesus? Me parece estranho. Então, se João batizou Jesus, então Jesus Cristo não era cristão, ele era batista, né? Então, tem algumas inconsistências dentro disso aí, que parece que se coloca a denominação, inclusive, acima do próprio cristianismo. E isso, para mim, é um grande problema. Então, além de não ter base histórica, não ter documentação histórica acerca disso, também apresenta uma história um pouco distorcida. Uma outra perspectiva também da história diz que os batistas surgiram do movimento anabatista. Mas, se a gente vai olhar as primeiras confissões de fé ou as primeiras declarações dos cristãos ou do grupo de cristãos que começa a se chamar de batista, você vai ver que eles mesmos escrevem lá nesses documentos que eles não eram anabatistas, né? Então eles falam mais ou menos assim, que eles criam e acreditavam que o batismo precisava ser feito, essa era a grande marca dos primeiros batistas, o batismo precisava ser feito depois da profissão de fé. Mas, né, embora eles defendessem essa perspectiva do batismo depois da profissão de fé, eles não se identificavam com os anabatistas. E por quê que eles faziam questão de dizer que eles não eram anabatistas? Porque um grande grupo, a maioria, digamos assim, desse movimento anabatista era um grupo anarquista, né, que matava pessoas. Eles tinham essa ideia do rebatismo, então eles saíam rebatizando os cristãos, e aqueles que não se submetiam a isso eram mortos, né? Então eles, inclusive, tomaram a cidade, destruíram, devastaram toda uma cidade e começaram a reconstruir essa cidade para dizer que ali seria a cidade onde Deus viria reinar. Então existiam grandes questões doutrinárias e mesmo de cunho moral, social, acerca desses irmãos anabatistas. Existia sim um grupo de anabatistas pacificadores, centrados mesmo nas escrituras, que buscavam conhecer os ensinamentos de Deus, mas esse grupo de anabatistas, eles não deram origem aos batistas, eles deram origem aos menonitas. Então existe também essa confusão aí de pensar, talvez, que os batistas vieram desse movimento anabatista. Então, de onde veio o batista? Ele não veio lá de João Batista e nem veio dos anabatistas. De onde surgiu essa denominação? Os batistas, eles surgiram de um grupo que se denominava, se chamava Puritanos Separatistas. Era um grupo de cristãos ali na Inglaterra que não concordaram com a reforma da Igreja Anglicana, né? A Igreja Anglicana lá na Inglaterra, aquela que o rei, né, se desligou de Roma porque ele queria se divorciar e casar novamente, eles não fizeram uma grande reforma teológica, uma grande reforma da estrutura cristã, mesmo da liturgia, e isso gerava incômodo naqueles que eram realmente cristãos, né, que se identificavam com o movimento protestante. Então esse grupo, né, eles defendiam a separação da igreja anglicana. Eles diziam, olha, a igreja anglicana, na verdade, é só uma adaptação, é um catolicismo um pouco diferente, não é de fato um protestantismo, então a gente tem que sair da igreja anglicana e tem que se iniciar aí novas igrejas que preguem e que apresentem a palavra de maneira bíblica. Então, por isso que eles eram chamados de separatistas. Eles queriam se separar da igreja anglicana. E eles eram chamados de puritano, né? Esse termo, inclusive, nasceu de maneira pejorativa. Era, digamos assim, um xingamento na época. Porque o que acontece? Eles diziam que esses
irmãos separatistas, eles queriam ser muito puros, né? Eles queriam ser puros na maneira de se vestir, queriam ser simples na sua liturgia, queriam ser puros dentro das doutrinas, né? Uma doutrina mais pura vinda das Escrituras. Então eles começaram a zombar desses irmãos, começaram a chamá-los de puritanos, né? Então é até uma incoerência tentar xingar, né, ofender esses irmãos de puritanos, porque de fato o desejo deles era ser mais puro. Eles queriam abandonar toda essa pompa, né, essa liturgia pomposa, ostentativa que existia ali, tanto na igreja anglicana como na igreja católica. E eles queriam o evangelho simples, e por isso que eles eram chamados de puritanos separatistas. Então tem uma figura aí muito importante nesse desenvolvimento, ou no início aí do desenvolvimento da história dos batistas, que é John Smith. John Smith, ele começa a primeira congregação, e essa congregação que John Smith inicia, ela é a primeira a ser denominada de fato batista. Entretanto, esse John Smith, ele era um homem um tanto inconstante, né? Então ele mudava muito de opinião. Inclusive, depois de um tempo, ele tentou ser menonita, pediu para que a congregação dele fosse filiada aos menonitas. Os menonitas não aceitaram, justamente por causa dessa inconstância dele, e assim por diante, né? Inclusive, ele morreu, né, sem ser batista, mas foi ele que iniciou todo esse projeto. E dentro desse movimento, né, que ele fez, nasceu um grupo que se chamava Batista Geral, né? Então essa era a ideia ali daquele grupo. Por que Batista Geral? Porque eles acreditavam, eles não acreditavam em todos os pontos, né, das doutrinas da graça. Então a ideia de que Deus morreu para os eleitos era estranha a eles. Eles pensavam, eles tinham essa ideia de que Deus morreu por todos. Então todo mundo pode optar por sua salvação. Inclusive, depois, esses batistas gerais, eles acabam caindo na ideia de universalismo, né? O que é o universalismo? É uma doutrina errada, né? Já para pontuar aqui, que dizia que todos os crentes, ou todas as pessoas, elas são salvas, né? Eu não preciso tomar uma posição diante de Deus. Mas foi aí que nasceu esse grupo dos batistas gerais. Com o tempo, né, o evangelho começa a ser expandido, as doutrinas da graça começam a ser fortalecidas, pessoas, né, começam a se unir e propagar essas doutrinas. E aí, dentro desses batistas gerais, um grupo sai e começa os batistas particulares, que era justamente por causa desse aspecto doutrinário. Então eles começam, né, qual é o primeiro intento desse grupo de batistas particulares? Eles querem defender as doutrinas da graça. Então, ao contrário dos batistas gerais, e aí é bom a gente pontuar isso, esses batistas gerais, esse grupo de batistas gerais, ele foi praticamente extinto ali no século XIX, né? Eles só casavam com irmãos e membros da sua própria comunidade, não era nem da sua denominação, era da sua própria comunidade, né? Então eles tinham várias limitações, várias questões aí, e aí com o tempo eles não se desenvolveram e foram praticamente extintos. Ao contrário desses batistas particulares que foram crescendo, se desenvolvendo, ganhando notoriedade e também respeito dentro do campo dos protestantes, ali daqueles grupos dos protestantes. Esses eram os batistas particulares. Então, qual era o intento desses irmãos? O intento desses irmãos era voltar e se estabelecer em cima das doutrinas da graça, que comumente ali eram consideradas 11, né? Todos concordavam que eram 11. Quais são essas 11? A justificação pela fé, né? Os 5 pontos aí do calvinismo, que alguns chamam de tulip, né? Que é a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos, assim como também, né, as 5 solas: só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo e glória, né, somente a Deus. Então, eles queriam se fundamentar nessas 11 doutrinas para desenvolver a sua perspectiva de igreja.
Então você vê que o intento desses irmãos era reforçar e revelar a graça e a glória de Deus. E é importante a gente perceber que foi justamente esse grupo de pastores, o Henry Jacob, Latrobe, Henry Jesse, que foi aí os primeiros pastores dessas igrejas particulares, que estabeleceram, né, que aí movidos pelo intento de se parecer, é interessante, né, pensar nisso justamente por causa da nossa igreja, eles queriam se parecer com a igreja original, reproduzir o modelo do Novo Testamento, né, isso faz parte da nossa visão e da nossa missão como igreja Batista El Shaddai. Então isso que moveu aqueles pastores ali no início de todo esse movimento, eles começam a estudar os documentos históricos, começam a estudar a igreja primitiva, e nesse ponto o credobatismo se torna de fato uma doutrina sistematizada. O que é o credobatismo? A gente já vem estudando um pouco isso na série de Gálatas, né, no nosso culto de domingo pela manhã. O credobatismo que nós começamos a fazer parte do povo de Deus a partir da nossa fé, não por nascimento, mas a partir da nossa fé. Portanto, o batismo é ministrado logo depois da nossa profissão de fé. E não simplesmente isso, foram esses irmãos, principalmente através do estudo da Didaquê, que era um documento ali do 1º século, que estabelece o batismo por imersão como sendo um procedimento padrão, aquilo que representava melhor a vontade de Cristo Jesus, aquilo que era feito pela igreja primitiva e que trazia essa figura da morte e ressurreição na pessoa de Cristo. Então, foi aqui, dentro dessa perspectiva, nessa igreja, nesse grupo, os batistas particulares, que essas doutrinas que são marca aí, que distinguem as denominações batistas de tantas outras, foram estabelecidas, né? O credobatismo e o batismo por imersão. Então eles compreendiam o seguinte: olha, em todos os casos o batismo precisa ser por imersão. Via de regra, algum caso extraordinário, né? Então pode-se dizer assim, dentro de um exemplo, alguém que estava muito doente, muito enfermo, né? Ali já com vários problemas de saúde, não podia se deslocar, talvez não pudesse ser levada à imersão. Então essa pessoa, em último caso, era ministrado então a afusão, que era jogada água, né? Não igreja católica, que é aspersão, simplesmente umas gotinhas assim, mas era jogado água sobre essa pessoa 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então perceba, né, isso que é uma marca distintiva dos batistas se inicia aí com esse grupo dos batistas particulares. Esse grupo, então, ele começa a crescer grandemente, como eles entendiam que o evangelho precisava ser compartilhado, porque a graça de Cristo vai alcançar os eleitos. Eles não sabiam quem eram esses eleitos, então foi uma igreja que se empenhou muito no evangelismo e na propagação da fé cristã, na propagação das doutrinas da graça. Em 1644, esse grupo de batistas assinam a primeira confissão batista da história, que é a Londrina. Então, mesmo antes aí de outros irmãos, né, terem assinado e terem feito suas confissões de fé, por exemplo, a confissão de Westminster, mesmo antes de tudo isso, a Igreja Batista já estava assinando a confissão de fé que se alinhava com as 11 doutrinas da graça. E logo depois, né, movidos por esse ímpeto missionário de levar a palavra aos eleitos de Deus, esse grupo cresce grandemente, alcança a América do Norte e por algum tempo foi a maior denominação protestante do mundo. Mas por que esses batistas ganharam tanto respeito e tanta notoriedade? Porque conduzidos por sua doutrina, conduzidos, né, por esse alicerce firme nas Escrituras, no desejo de retomar o modelo bíblico, né, ser como aquela igreja original, eles se mostravam fiéis às Escrituras. E muitas pessoas, muitas figuras
desse grupo, né, desses batistas particulares, se tornaram notórios propagadores do Evangelho de Cristo. Talvez você conheça o John Bunyan, né? Nós já estudamos o Peregrino, aí, um dos livros dele, com as crianças, com os nossos adolescentes e juniores, e isso foi um dos livros, né, que ajudou muito a propagação das doutrinas da graça, né? A Igreja Batista, ela foi uma grande propagadora das 11 doutrinas da graça, e John Bunyan, ele foi uma figura muito importante que, através das suas histórias de ficção, das suas histórias, tornou o assunto um pouco mais palatável para alguns, né? Essas histórias eram passadas uns para os outros, e assim essa doutrina da graça se tornou conhecida. É importante a gente pensar também em Benjamin Ketchen, né, que assinou aí a Confissão de Fé de 1689, uma nova confissão de fé batista que trazia aí alguns pontos principais, mas o principal dele, que estabelecia Cristo Jesus como cabeça e raiz da nova aliança, mostrando que a graça não dependia de nós, mostrando que a graça não estava no nosso procedimento, a salvação não estava naquilo que a gente fazia, mas estava na pessoa de Cristo Jesus. E eles trazem nesse documento essa perspectiva de que a graça de Deus, ela se demonstra não simplesmente a partir da igreja em Atos, mas a graça de Deus, o amor de Deus, está sendo demonstrado em todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, que Deus está agindo na história, mesmo lá no passado, apontando para a pessoa de Cristo Jesus e executando a sua graça, alcançando pecadores através da ação do seu Santo Espírito e levando pecadores ao arrependimento. John Gill, também aí um grande pregador, né, um pastor da Igreja Batista na história, foi o primeiro homem a escrever um comentário bíblico, antes de todos. Foi do berço batista também que nasce esse primeiro comentário bíblico de todos os livros, mesmo antes de Calvino, né, que é um dos comentários mais conhecidos. Mas John Gill, né, ele escreve isso, mostrando o seu apreço pelas Escrituras, o apego que aquela denominação tinha à palavra de Deus. Eu não queria minha opinião, eu não queria expressar minhas ideias, eu não queria satisfazer a homens, mas aqueles pastores, aqueles homens de Deus, foram conduzidos pela expansão do Evangelho, né? Aquela igreja que começou lá em Londres e passou por algumas mudanças de locais, é a mesma igreja que foi pastoreada mais tarde por Sproul, e ele vai dizer, né, em uma das suas pregações, que 200 anos depois, mesmo depois de tanto tempo, aquela igreja mantinha-se firme e sólida em sua fé. Então nós vemos irmãos que lutaram, que se estabeleceram através do ensino das Escrituras. O reconhecimento da graça de Deus na história, da ação de Deus na vida humana, o desejo de ser como a igreja original, de ser como a igreja que está apresentada ali no Novo Testamento, o apreço e o carinho, a dedicação no estudo da palavra e das Escrituras. Essa é a marca dos nossos irmãos batistas ao longo da história. Essa deveria ser a nossa marca. Não a marca de uma igreja que busca sempre por novidade ou coisas novas, ou que se mantém, se sustenta e cresce através das novidades e de novas ideias. Mas uma igreja que cresce à medida que Deus vai acrescentando, um a um, aqueles que vão sendo salvos. Uma igreja que se estabelece pela pregação do Evangelho e que entende o seu empenho, o seu sangue, a sua marca vocacional de anúncio do Evangelho de Deus. É dentro desse grupo que nascem os grandes movimentos missionários. É dentro desse grupo e dessa cultura que nasce essa ideia de uma agência que promove a expansão do Evangelho de Deus para outros lugares. É dessa igreja batista particular, né, desses irmãos fundamentados em uma boa doutrina, que é implantada ali a igreja batista também no sul dos Estados Unidos, que é a igreja que manda missionários à nossa nação, ao Brasil, e nos alcança também com essa mensagem transformadora do Evangelho. A história nos mostra
que nós estamos alicerçados em um chão firme, que é a palavra de Deus, o reconhecimento da graça de Cristo Jesus e o desejo de ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Infelizmente, aqui no Brasil, alguns movimentos teológicos distorceram isso logo no início da caminhada missionária aqui. Distorceram a perspectiva doutrinária. Inclusive, confissão, né? A confissão de fé batista, ela foi substituída por uma declaração confessional. Né? Parece uma bobagem, algo simples, mas quando eu tiro essa confissão, esse peso da doutrina, a importância da doutrina, dos fundamentos bíblicos, eu crio novas oportunidades para que novas doutrinas erradas e novas heresias possam ser ensinadas. Então existe uma declaração onde nós podemos concordar ou não acerca dela. Né? Uma declaração que inclusive já vem, né, corrompida com essas novas doutrinas e essas novas mentalidades. E que faz com que a igreja ela perca a sua identidade. Né? Quantas aberrações, como nós já falamos, podem ser vistas, quantas aberrações podem ser percebidas. E é por isso que nós precisamos tanto da nossa história, conhecer a nossa história. Conhecer a nossa história fundamenta a nossa identidade. Conhecer a nossa história mostra a graça de Deus ao longo dos tempos. Conhecer a nossa história mostra para nós a grande nuvem de testemunhas, marcas que foram deixadas por grandes homens de Deus, usados para a comunicação do Evangelho. Eu não sou de berço batista. Não nasci numa igreja batista. Mas não estou na igreja batista por conveniência. Estou por convicção. Entendo que a doutrina e a história dela, né, dessa denominação reflete a graça de Cristo e a ação de Cristo ao longo da história. Eu estou na igreja batista por convicção da história e reconhecer a luta de grandes homens de Deus que quiseram propagar as doutrinas da graça, que não se moldaram ao padrão de religiosidade que foi imposto ali no cristianismo da Idade Média, mas que olharam para a palavra de Deus e tentaram entender à luz da palavra de Deus o que é que Deus desejava deles. A certeza de que Deus escreve uma história da redenção e que vem conduzindo o homem à salvação desde a criação. A certeza de que nós somos salvos por fé, não por sangue, não por nascimento, mas por meio da fé. A certeza de que a fé é nos dada por graça e por obra divina e não por vontade humana. A certeza e o desejo de sermos como uma igreja primitiva, inclusive na nossa forma de batismo e na fundamentação das Escrituras. Existe sim um consenso doutrinário, uma compreensão das doutrinas bases da graça de Deus, daquilo que é central para o Evangelho. Mas o meu fundamento, o nosso fundamento, deve ser sempre as Escrituras. Conhecer a nossa história traz a nós uma identidade, a certeza de sermos o que de fato somos e o desejo de correspondermos àquilo que Deus espera de nós. Da mesma forma que conhecer a história do povo de Deus e de como Deus conduziu o seu povo ao longo da história, fez com que Josias, Neemias e o povo de Deus, se voltasse para ele novamente. Que conhecer a nossa história possa nos fazer voltar também àquilo que nos deu origem. O amor, a graça de Deus, o desejo de comunicar esse amor e essa graça, o desejo de sermos a igreja que o próprio Deus sonhou. Que por sua graça e misericórdia Ele continue conduzindo os nossos corações e Ele possa conduzir também essa jornada, raízes da nossa fé, que possamos entender quais são as raízes da nossa fé, quais são as doutrinas, organizarmos na nossa mente as doutrinas que nos estabelecem como de fato cristãos que glorificam e vivem para a glória de Deus. Amém? Eu te convido a orar mais uma vez. Você que não é da nossa comunidade, mas que se depara com essa história, com essa verdade, saiba,
Deus tem conduzido a história de acordo com a sua vontade. A história ela não acontece de maneira aleatória. Então não é à toa que você tem ouvido essa mensagem, que você chegou até aqui nesse momento, ouviu tudo isso. Deus ele tinha um propósito também para você. Ele tem um propósito também para você. Ele te trouxe talvez para fazer parte dessa história de homens pecadores, falhos, mas que por meio da graça são usados como instrumento de Deus. Deus quer fazer de você um instrumento poderoso em suas mãos para a edificação da sua vida, edificação da vida da sua família e edificação da vida de muitas pessoas. Pai, é isso que eu te peço e clamo por ti, para que a identidade cristã possa ser viva em nosso coração. Que a gente não ignore a nossa história e busque coisas novas, mas possa se apegar àquilo que é puro, àquilo que é verdadeiro, àquilo que é santo. Possamos nos apegar aos marcos e ao exemplo de fé dos grandes homens que vieram antes de nós, Pai. Quantas vezes a nossa sociedade moderna despreza a tradição, despreza aquilo que é significativo, mas que por Tua graça, Senhor, por Tua misericórdia, nós possamos nos voltar às Escrituras, nos voltar a Ti e sermos solidificados em um alicerce firme, para crescermos, nos desenvolvermos e desenvolvermos a nossa fé a partir disso. Porque dessa forma, Senhor, nós não seremos abalados por qualquer vento de doutrina, mas permaneceremos sólidos e fortes à luz das Tuas Escrituras. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nos conduz nesses tempos de estudo, nesses tempos de pandemia, a lembrarmos que o nosso Deus é um Deus presente. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Qualquer pergunta, manda aí na caixa de pergunta da igreja. E aquilo que eu puder estar respondendo, eu já vou responder. Caso eu não saiba, a gente vai pesquisar e a gente vai se aprofundando aí na nossa história, mas muito mais do que na nossa história, na doutrina e na orientação bíblica acerca daquilo que Ele quer que nós sejamos. Um grande abraço. Deus os abençoe.